Nós recebemos até aqui, né, uma convidada que ela falou sobre isso. Ela se tornou, né, Um homem trans. homem trans, e ela, depois de tempos, hoje ela foi relembrar que ela sofreu abuso e que ela acredita que foi por conta disso uma porta, que ela queria ser ela o homem da relação para justamente não ser mais abusada, não sofrer. Porque são duas vertentes, né? Ou a gente vai e mergulha na promiscuidade, ou a gente vai vender os corpos e num inconsciente de que eu estou usando os homens. Sim. Não, eles, e ainda me pagam para isso. Sim. Né? Então a gente entra nessa mentira demoníaca, ou a gente parte para a rejeição total do sexo masculino, onde a gente, se nós somos homens, nós agora assumimos uma postura de que se for para ser homem igual esse cara, eu não quero ser. Ou a gente, como mulher, fala, se for para ter um marido como esse cara, eu também não quero ter. Então são duas vertentes muito latentes e que a gente precisa colocar uma luz nisso. Né? Eu só encontrei essa dracma porque eu coloquei uma luz nela. Né? Jesus acendeu a luz nessa dracma. E o que me sustentou, como eu falei, Satanás vai usar as nossas feridas para roubar as nossas melhores memórias. Porque o que diz na palavra assim? Traga à memória o que te traz esperança. Qual foi o paralelo que Deus usou para que eu não fosse consumida pela ferida? A afirmação do meu avô. A figura forte do meu avô. Que eu, de uma forma consciente, eu falei para mim mesma, se for para ter um marido que seja igual ao meu avô. Então, meu avô foi essa cobertura que me poupou de traumas ainda maiores e de situações ainda maiores. E em seguida foi, então, o convite para poder estar trazendo essa mesma ministração num congresso, né, para várias mulheres, onde ali teve uma repercussão muito grande, porque já não eram mais 150 mulheres na sala de uma casa. Ali eram 3.000 mulheres, mais tantas outras 1.000 assistindo. E o quanto que isso reverberou foi algo muito forte. Então, você percebeu que era um chamado, que havia algo a mais para ser curado, né? Sim, e ali eu entendi, eu disse assim, é isso. Se não for para fazer a diferença, se não for para colocar o rosto mesmo e dizer assim, ei, eu passei por isso e não é o fim. A nossa vida não acaba no abuso. A nossa vida não acaba numa violência doméstica. Não é isso que Deus tem para nós. Deus quer fazer com que a gente se assente no trono dele. Nós somos filhas, herdeiras e co-herdeiras com Cristo. Tem uma mesa, o rei nos chama como filhas. Mas muitas de nós, Karina, não se sente dignas de se assentar à mesa. Eu tenho relatos de testemunhos desse livro que fala de cura ao redor da mesa, de uma moça que me mandou um áudio chorando, dizendo que quando ela leu sobre a mesa, sobre o poder da mesa, do poder de ser filha de verdade, e ela também foi vítima de alguns abusos, ela lembra, a imagem que ela tem de quando criança é comendo embaixo de uma mesa de costura. E o diabo dizia para ela, aí é o seu lugar, você não é digna de se assentar à mesa, porque o diabo usa as nossas feridas para nos diminuir. Né? E eu acredito que existe sim essa ressignificação quando a gente expõe essas feridas, porque tudo que é exposto perde o controle sobre nós. Então, aquilo que me controlava, aquilo que fazia com que eu deixasse o meu marido de abstinência, aquilo que fazia com que toda vez que eu fechasse o olho, que ele me tocasse, eu tinha, sabe, espasmos involuntários e repulsas sobre ele, aquilo perdeu a força. Aquilo foi dando Deus foi se assentando nesse lugar. Então, aquela ferida foi colocada um bálsamo. Então, a gente não precisa parar na dor. A gente não precisa morrer nos traumas. Eu acredito que existem muitas mulheres presas ainda naquela menininha, trancada dentro de um quarto, num guarda-roupa, sabe? Sendo castigada como forma de amor. E ali elas se sentem inapropriadas, improváveis. Né? E não é essa a realidade que Deus tem para nós. Eu oro para que, em nome de Jesus, através desse momento, dessa
porta que Deus tem aberto. O Espírito Santo agora vai ao encontro de cada menina que está aí numa lembrança dessa mulher ferida, essa menina que foi abusada, essa menina que foi maltratada, que foi tocada de forma indevida. Então eu oro para que o Espírito Santo vá e coloque a mão nessa ferida. Você não precisa morrer nesse trauma, você não precisa morrer nessa dor. Amém, amém. Que linda. Eu queria te pedir no final para você fazer uma oração por todas essas pessoas que acompanharam todo esse testemunho. Para nós é tão importante, é tão fortalecedor. A gente se reconhece, eu posso falar por mim em vários relatos que você deu, na minha vida, na vida de pessoas que me cercam, em outras pessoas que passaram por aqui, testemunharam também coisas tão semelhantes. E a maior lição de tudo isso é a gente ver a mão de Deus, é a gente ver como realmente Ele é poderoso e como a gente pode continuar confiando nele. E não se estagnar, como você disse, não parar diante da nossa dor, porque Ele pode curar cada uma delas. Obrigada por você abrir seu coração, abrir a sua história, que muitas vezes, onde muitas vezes nós somos julgadas, onde muitas vezes nós somos mal compreendidas, mas a gente sabe o poder da palavra de Deus, o poder de um testemunho real, e é para isso que a gente está aqui. Mesmo sendo muitas vezes mal compreendida, mas compreendendo que quando a gente testemunha o poder de Deus, a cura do poder de Deus, a gente está levando outras vidas a estarem sendo curadas. Amém. Parabéns por sua coragem, por sua força, por você estar continuando firme apesar de todos os obstáculos. E que cada vez você tenha mais e mais força, mais vitória, mais bênção, mais unção para levar adiante as palavras que você vivencia. Amém. Com tanta coragem e ousadia. Amém. Forte e corajosa. Forte e corajosa. Glória a Deus por isso. Nem sempre a gente é forte e corajosa. Deus nos faz fortes e corajosos, né? É só com Ele. É só Ele. Então eu oro assim, vou orar, mas antes eu queria fazer um pedido muito especial. Você que é mãe, você que é líder de departamento infantil, você que tem uma criança na sua casa que sinalizou algum abuso, não silencie a voz dessas crianças. Valide essas crianças. O comportamento delas vai sinalizar. Talvez eu deva ter sinalizado, mas naquela época ninguém não tinha tanta evidência do que a gente tem agora, né? Então, por favor, validem a voz das crianças. Olhe para o comportamento delas, estejam atentos. O abusador pode estar dentro da sua casa, pode ser um amigo seu, pode ser um parente seu, pode ser o pai dessa criança, pode ser a mãe dessa criança. Tem muitas mulheres abusando dos seus filhos, mas o nosso corpo fala. Então, por favor, valide a linguagem do seu filho. Amém?